Oi galera, eu sou o professor Cláudio Caos e vou dar algumas dicas para vocês sobre linguagens, códigos e suas tecnologias para a prova do Enem. Primeiro, pegar a dica com os professores. Normalmente nós já damos essas dicas nas aulas, mas não custa dar uma perguntadinha também se você tiver dúvidas. E também dando uma olhadinha nos exames anteriores, pegando as 2 ou 3 últimas provas. Inclusive no próprio site do cursinho vocês conseguem lá já inclusive as provas com a resolução, né, com o comentário que nós fizemos sobre ela. Não pode faltar um conhecimento conjunto, não é, daquilo que a gente dá separadamente nas aulas: gramática, interpretação, literatura e até de certa forma redação. Então você tem que enxergar tudo como um bloco, não é? Então não adianta você ver isoladamente esses processos. Então entender, né, de uma maneira ampla como os termos sintáticos se relacionam, a interpretação daquele texto e até traços estilísticos que a gente costuma estudar nas aulas de literatura. Então isso aí é basicamente essencial. Atentando inclusive para algumas partes da gramática que são exigidas com mais frequência, como estudar pronomes, conectivos, como as conjunções e um pouquinho preposições. Também é legal dar uma olhadinha em variedades linguísticas, que aí já entra um pouco naquele estudo da gramática descritiva, entender que as línguas mudam e que não existe apenas um padrão considerado correto, considerado ideal. E com relação à literatura, um pouco do contexto histórico e também reflexões sobre questões relacionadas a causas sociais, a questão da inclusão social, né, lutas de classes. Então isso também é interessante observar que o Enem cobra nas provas aí de literatura, de português em geral. Ele tinha uma tradição de pedir muito funções de linguagem, como acontece com a função emotiva, função fática, referencial, metalinguística e por aí vai. Hoje cai pouco, então eu daria uma revisadinha de leve em funções da linguagem. O Enem ele foi pioneiro no sentido de cobrar pouca nomenclatura técnica, aqueles jargões bem específicos como adjuntos adnominais, adverbiais, orações subordinadas substantivas subjetivas e outros termos mais técnicos da gramática. É importante entender o funcionamento das funções das palavras, dos termos das orações, mas sem se preocupar em especificamente lembrar esses nomezinhos técnicos, porque definitivamente eles não pedem, não é uma chance muito remota disso acontecer. Espero que as dicas sejam preciosas e contem conosco. Boa prova, até mais, tchau!